Olá, estamos de volta. O assunto continua sendo conceitos de esquerda e direita, mais especificamente correntes nestes dois grandes campos da política mundial. Comigo no estúdio está o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Filosofia Política, Carlos William Jacques Moraes, que também é pró-reitor de graduação da UEPG. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre as duas grandes correntes da direita, conservadorismo e liberalismo. Existem uma série de variações, nós comentamos isso no bloco anterior, e no século XIX surge um gênio dentro da filosofia. E esse gênio dentro da filosofia, eu digo gênio porque ele é reconhecido, inclusive por aqueles que não gostam dele, como um gênio, né? Esse gênio acaba deixando como herança um cabedal de reflexões que resultam no socialismo e no comunismo. E, por consequência, numa revolução profunda, inclusive na forma como o capitalismo acaba interagindo com os seus diferentes componentes. Quais são as principais correntes de esquerda? Eu mesmo falei socialismo e comunismo. Para muita gente é a mesma coisa, mas não é, né? Não. Então, eu acho que vale a pena, quando você remonta a história, Ney, nós irmos àquele que representa a fonte das correntes de esquerda, que é o próprio Karl Marx. Né? Por mais que alguns autores, como o próprio Rousseau, o John Locke, já tivessem falado sobre a desigualdade entre os homens, é em Karl Marx que nós encontramos, a partir da categoria trabalho, né, e da noção de trabalho, né, como o modo de fazer e de ser o próprio ser humano. Né? Nós somos homo laboris, quer dizer, sujeitos de trabalho. Né? A categoria trabalho, ela é chave de toda a questão social. Por quê? Porque é a partir dela que você cria as condições de se manter. Né? Quer dizer, toda a sua consciência, o modo como você pensa é determinado pelas suas condições de vida adquiridas através do trabalho. E essas condições a partir dessas condições de vida, nós temos aqui um elemento que vai fazer com que você determine esse modo de pensar, seja ele mais à esquerda ou à direita, pelo trabalho, a conquista da propriedade privada. Né? Então, a conquista da propriedade e o acúmulo da propriedade é o que faz com que você se posicione em um determinado lado ou outro desta mesma sociedade e das suas formas de organização. Né? É muito interessante a obra O Capital, né, em todos os seus volumes, uma obra extensa, né, é um excelente diagnóstico de Karl Marx sobre a forma de organização da sociedade capitalista, não obstante ele ser crítico, mas ele faz um ótimo diagnóstico. Né? Agora, é na obra, né, um pequeno artigo chamado Manifesto do Partido Comunista, em que ele vai praticamente inspirar todo um movimento revolucionário que culmina nas revoluções comunistas. Tá? Então, é bem célebre algumas proposições, né? Por exemplo, a história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Né? Essa leitura da estratificação da sociedade em classe social, né, é uma leitura tipicamente marxista. Né? E inegável também, né? Sim, e inegável. E ele coloca, olha, nós sempre tivemos senhores e escravos, né? Reis e servos, né? E aí ele chega ao seu tempo dizendo burgueses e proletários, enfim, dominantes e dominados. Tá? É possível fazer, né, a aplicação dessa leitura para os dias de hoje. Né? Temos aí também uma sociedade estratificada em classes, né? E, de uma certa maneira, uma classe que domina, classe política, outra classe que é dominada, né? Que submete a todo o ordenamento jurídico, político, social da classe dominante. Né? Essa é a leitura que nós temos, e a grande questão é como fazer com que a classe política,
tenha condições de atender os interesses da sociedade que hoje, né, é aquela que mantém essa mesma classe política. Professor, eu preciso apenas tentar facilitar as coisas para quem está nos assistindo, né? Então, se em O Capital, que é a obra máxima de Karl Marx, ele escreveu outros livros, nós temos a descrição da sociedade capitalista e um diagnóstico daquilo que acontecia à época, no século XIX, nós tivemos no Manifesto do Partido Comunista, de 1848, o princípio de toda a revolução que acabou resultando em nações comunistas, né, começando Sim. pela Rússia. A ideia, por exemplo, lá no final desse texto, né, proletários do mundo inteiro univos, é o que faz com que diversas organizações sindicais de trabalhadores, né, se unam em torno de um projeto político. A questão toda, professor, é que Rousseau, por exemplo, tinha sonhos utópicos em relação ao socialismo e não era o único. Outros pensadores também tinham visões utópicas. Marx tentou mesclar a filosofia com a economia e daí tentou deixar uma herança pragmática para quem viesse na sequência. Ele não fez isso sozinho, teve a ajuda de Friedrich Engels, né? Mas, e também da própria esposa, que tem a colaboração nesse processo. Sim. Eu falo a esposa de Marx. Porém, o comunismo, ou no comunismo, teoricamente, para simplificar para as pessoas em casa, tudo pertence a todos. Isso nunca existiu. Não. É utópico. É utópico também. É utópico também. Isso nunca existiu. Embora eles se digam comunistas, o que existiu foi o socialismo. E no socialismo tudo pertence ao Estado, correto? Exatamente. Né? Então, o que se percebe? Como que a gente vai fazer para não ter uma sociedade estratificada em classe? Mesmo no comunismo, alguém vai ter que reger o próprio Estado comunista. Né? A proposição Estado comunista parece até contraditória, porque vai ter relações de poder. Ou seja, alguém vai mandar. Alguém vai mandar. Então, quer dizer, não é de todos. Né? E aí é nesse sentido que se dá voz a outra noção chamada ditadura do proletariado. Né? Mas essa é uma outra questão. Eu acho bem interessante notar, né, que hoje os partidos de esquerda têm bem a seguinte noção. A esquerda defende um maior papel, uma maior participação nas atividades, na prestação de serviços, nos rumos da política, no controle burocrático, né, a partir do próprio Estado. Tá? É o Estado que oferece serviços como saúde, educação, transporte. Né? É o Estado que vai fazer a gestão de toda a vida pública. Tá? Quanto mais de esquerda, menos iniciativa privada. Tá? Quanto mais próximo do centro é o partido, maior são as possibilidades de convivência do Estado com a iniciativa privada. A mesma coisa lá da direita. Quanto mais próximo do centro, mais você reconhece a ingerência e o papel do Estado. Né? Então, essas são as perspectivas de esquerda e direita, né? Em que o papel do Estado é ou minimizado lá na direita ou maximizado na esquerda. Agora, então, no socialismo tudo pertence ao Estado, as pessoas não têm direito à propriedade, como acontecia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ou seja, na União Soviética. E temos daí o socialismo democrático no Ocidente, né, fora dos países comunistas. Sim. E a social-democracia. Qual a diferença entre essas duas, rapidamente, professor? Então, na social-democracia você tem muito mais uma participação, parece que é muito mais uma perspectiva de centro, né? Convivendo com a iniciativa privada e fazendo com que a iniciativa privada preste serviço para o Estado. Né? Um partido comunista, mesmo na sociedade democrática, vai rechaçar totalmente a participação dessa iniciativa privada na ingerência política desse mesmo Estado. Perfeito. Tá? E o que é o socialismo democrático? O socialismo democrático, por exemplo, como acontece na França. Exato. Né? Na França acontecia, né? Acontecia, né? Com Mitterrand, François Mitterrand. O maior representante, né, dessa perspectiva, que vai justamente exercer um forte controle e minimizar esse papel da iniciativa privada. Tá? É muito diferente, por exemplo, da social-democracia da Angela Merkel,
como na Alemanha, por exemplo, nós temos hoje. Tá? Ok, então pelo que eu posso entender... Que é também uma perspectiva de esquerda, desculpe. Perfeito. Então o que eu posso entender, professor, para simplificar, estamos chegando ao fim do bloco, o socialismo democrático nada mais é do que uma visão onde o Estado ingere profundamente na economia, mas dentro de uma rotina capitalista e uma sociedade democrática, ou seja, eleições livres. Isso, exatamente. Né? Eu considero que nós precisamos sempre avaliar muito, né, esse tipo de orientação política, especialmente quando, veja, hoje nós temos o SUS. Se não fosse o SUS, num contexto de pandemia, que é uma política de Estado, como que nós estaríamos hoje? E no caso da social-democracia, aí é um pouco mais para o centro do que o socialismo democrático, ou seja, o Estado fica apenas como agente regulador, mas é a iniciativa privada que presta os serviços. Seria mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Né? Você pode fazer, então, licitações para a prestação de serviços para o próprio Estado, né? Ou gerar concessões, como, por exemplo, ao invés de você ter uma empresa de ônibus dentro da tua prefeitura, você contrata uma empresa de iniciativa privada que vai prestar esses mesmos serviços sob controle e gerência do próprio Estado. Perfeito. É o que acontece, por exemplo, na Alemanha hoje. Sim, sim. Professor Carlos Williams Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aliás, diga-se de passagem, pró-reitor de graduação. Com muito trabalho nessa pró-reitoria hoje. Com muito trabalho nessa pró-reitoria, é verdade. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Joia, muito obrigado, Ney. A gente sempre agradece e coloca à disposição. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.